Graça e paz, queridos, irmão Jorge Cardoso, aqui no canal Vivendo em Graça. Queridos, definitivamente, tá bom? Definitivamente, eu não tenho mais condições de ouvir a voz de um pastor evangélico. De nenhum pastor evangélico. Não é porque eu falar um para pensar que eu estou... Não, de nenhum pastor evangélico. A não ser que eu não conheça o cara. A não ser que eu não conheça. Nunca ouvi ele falar e de repente ele apareça aqui para mim, talvez na internet, né? De repente eu abro, opa, tá falando alguma coisa aqui da Bíblia, tá falando alguma coisa de Deus. De repente eu ainda perco um tempinho só para saber. Mas eu sempre me decepciono. Não consigo encontrar nenhum líder religioso, sabe? Nenhum líder religioso chamado pastor, com o título de pastor, que consiga falar alguma coisa que preste. Eu não consigo. Não consigo. Eu louvo a Deus que hoje tem os irmãos em graça, né? Que tem me trazido muita alegria, muito entendimento, e não são poucos, são muitos. Irmãs também, irmãs. A parte feminina está arrebentando com o entendimento da graça fora dessa sujeira religiosa. É o que me salva aqui para aprender alguma coisa, para poder dividir, né? Dividir entendimentos, conhecimentos com esses irmãos. É o que me salva aqui na internet em relação à Bíblia, né? Em relação a Deus. Porque se eu fosse esperar alguma coisa de Cláudio Duarte, eu só ia comer lavagem, né? Realmente, o Cláudio Duarte, aqui, pode me considerar como porco, poderia me considerar como porco se eu ouvisse você. Eu só iria comer lavagem. Se eu ouvir Silas de Malafaia, eu só vou comer lavagem. Agenor Duque, só lavagem. Leonardo Salles, só vou comer lavagem. E outros, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, tal de Hernandes, sei lá das contas. Olha, só comer lavagem. O que me salva são os irmãos em graça. Principalmente os irmãos preteristas, né? Principalmente, porque os preteristas aí, que estão aí em ação na internet, eu tenho me alimentado muito. Mas tem muitos irmãos que ainda não são preteristas, que ainda não têm esse entendimento, mas que estão aí arrebentando, e eu não vou falar nome, mas que estão aí também arrebentando muitas irmãs. Tem sido uma maravilha. Porque se eu for esperar dessa raça de líder religioso, de pastores de denominação, para me trazer alguma coisa, só lavagem. Só lavagem. Eu não sei como vocês conseguem, sabe? Ouvir esses caras abrirem a boca. Olha, eu e minha esposa, a gente acorda cedo aí para ir trabalhar, então a gente tem aquela mania de ligar a televisão, né? Para ir escutando lá um repórter enquanto a gente se arruma. E quando você começa a mudar de canal, procurando lá um repórter lá, para saber as notícias, né? Como está no Rio, como está, enfim, né? Como vai ser o tempo, aquelas coisas que a gente faz, né? De manhã, com a primeira reportagem. Aí que a gente vai mudando de canal, que vai passando pelaqueles canal, né? Que eu não vou falar aqui, para não falar da emissora, mas você sabe, aqui no Rio de Janeiro, você sabe quais são as emissoras que logo de manhã tem esses mercenários, esses bandidos aí, né? Você passa... Pelo canal tá lá o cara com um copo de água, sabe? Quando não é isso, tá lá, ó, pedindo dinheiro, dando o número da conta. Tá lá fazendo sacrifícios, né? Pregando sacrifício, pregando campanha. Coisas que pra gente não serve mais, já foi... Enfim, é só besteira. É só besteira. E se você for aqui na internet procurar pastores pregando, você vai encontrar aí com o Cláudio Duarte, falando um montão de besteira, nada de Bíblia, porque não entende nada de Bíblia, ou então encontrar um Silas Malafaia falando de dinheiro ou de política, é só isso. Quando eles não estão falando de dinheiro, estão falando de política. Quando não estão falando nem de dinheiro, nem de política, estão falando besteira, igual o Cláudio Duarte, outros tipos de besteira, né? Porque tudo besteira. Não tem mais nada, Não tem como, não tenho condições mais, dá nojo de ouvir pastores evangélicos hoje aí. Eu prefiro escutar um ateu, cara.
De vez em quando tem uns ateus aqui que aparece aqui, sabe, com alguns entendimentos, não contra Deus, claro, né? Eu não vou aceitar entendimento contra o meu Criador de ateu. Claro que eu não vou aceitar. Mas trazendo entendimentos, de vez em quando aparecem uns bons ateus aqui, hein? Vou ser sincero para você, sabe? Inclusive denunciando essa sujeira religiosa aí, chamado Igreja Evangélica, na sua maioria, para não generalizar, tá bom? Não podemos generalizar. Inclusive denunciando as sujeiras, as malandragens que acontecem nesses lugares aí. Tá complicado, tá complicado. Eu não sei como é que você aguenta. Eu não sei como é que você aguenta a se alimentar. Você crente evangélico. Estou falando de você crente evangélico. Cara, uma pessoa normal, uma pessoa que não tem uma religião, que não, enfim, que vai para um show desse Cláudio Duarte, aí beleza, é como se tivesse ido no show do Tom Cavalcante, vai lá para dar risada, vai lá para dar garganta. É melhor você ir para o Tom Cavalcante. Um show do Tom Cavalcante, um show tem muita gente boa aí fazendo show, né? Maravilhosamente, maravilhosamente. Vai pro show desses caras. Sai fora disso aí. Para de dar dinheiro para esses bandidos aí que usam Bíblia, usam uma palavra, usam o nome de Deus para cometer essas palhaçadas aí. Dá vontade de vomitar.